Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Muito grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Um tema maravilhoso, um tema bem sugestivo, a qual nós iremos aprender. Lição de número 4. O drama de Jó. O texto áureo. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. A verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 1 ao 13, e também o 22, do 2, 6 e o 8. Meu amigo, meu amado, meu querido irmão, então nesta lição veremos a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. E também a partir deste drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo do comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. Diante deste estudo, nós vamos aprender como nós devemos se comportar diante das atitudes, das adversidades que tanto tem nos assolado. Então a realidade de Jó muitas vezes podem tornar-se um espelho na vida de muito cristão. E também a Bíblia diz que em nenhum momento o nosso Senhor negou que teríamos sofrimento. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus também diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jó é um exemplo, um grande exemplo de fé e paciência para o cristão. Devemos seguir o exemplo de Jó na paciência, na caridade com todos. A introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Então, nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante ao que Jó passou. Na condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se apenas um pobre moribundo. Jó era um homem rico, que tinha riqueza, que tinha bens, mas por uma calamidade se tornou um dos homens moribundo, sem nada. Então, de uma vida abastada e piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. Diz o texto e a história que tudo desmoronou. Tudo foi de água abaixo. Muitas das vezes nós encontramos nessa posição. Quando tudo parece estar bem, tudo está caminhando normal, tudo está favorecendo para nós. E de repente, vem a calamidade. De repente, vem a prova, vem a luta, vem a adversidade, vem a doença,
e nós não sabemos como lidar com esta situação. E é por isso que neste estudo nós iremos aprender sobre o exemplo deste homem que enfrentou vários grandes obstáculos na sua vida, mas perseverou até o fim, foi fiel a Deus e cumpriu aquilo que lhe era designado. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é, meu amado, meu querido irmão, um objetivo fundamental desta lição. Então aí o ponto de número 1, a tragédia de natureza econômica. Nós vemos dentro desta lição que aconteceu 3 grandes tragédias. Primeiro, a econômica. Segundo, a familiar. E terceiro, a tragédia de natureza física e psicológica. Então, nesta lição nós iremos aprender com este homem sobre esses pontos importantes. Na vida econômica, fala a história e o texto que o comércio e as atividades do campo eram suas principais atividades. Não resta dúvida que Jó era um comerciante, que Jó era um homem bem-sucedido. E também diz que devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam a Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos. Jó também era um homem sucedido na vida empresária. Jó era um homem de negócio. E diz que tudo que Jó fazia prosperava. Enquanto as ovelhas também proporcionavam lã para a produção textil, por outro lado, os camelos e a jumenta estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio e um homem bem-sucedido nos negócios. Muitas das vezes, Deus coloca algo na nossa mão para que nós cuidamos, para que nós tomamos conta, para que nós administramos. E em vários momentos nós achamos que não vamos conseguir. Mas assim como Deus usou Jó para esta grande obra, esta grande missão de administrar bens, Deus também escolheu você. Lembre-se disso. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Deus quer usar a tua vida para uma grande obra, para um grande projeto. Também foi uma tragédia enorme de natureza econômica. Também o sucesso na esfera do campo. Diz que a atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Conta que os bois e da mesma forma as ovelhas oferecia a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Nós estamos vendo agora aquilo que Jó tinha, aquilo que Jó administrava. E nós vamos ver também e entender dentro desta lição o sofrimento de Jó. Quando veio a calamidade e tirou tudo de Jó. Aí começa o ataque do diabo na esfera comercial. Lembre-se disso. Todas as vezes que você estiver trabalhando, empenhado,
incansavelmente em algo para Deus, o diabo sempre vai querer barrar. Sempre ele vai querer colocar a tua cara e travar o projeto. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Você, eu, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olhamos o exemplo deste homem. Diz que Satanás atingiu o centro das atividades comerciais de Jó. E também trazendo uma desestabilidade financeira ao homem de Uz. Fala também que destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínio, o diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão assombroso. Nós vemos que o diabo atingiu a fonte de renda de Jó. Da onde vinha a fonte de renda para alimentar a sua família e o seu lar. Meu amado, meu querido irmão, muitas das vezes nos sobrevêm também estes grandes desafios. Mas nós temos que crer que o Senhor está conosco e vai nos ajudar. Então, o diabo atacou na esfera econômica de Jó. É necessário, é preciso, neste momento difícil, e exige de cada um de nós muito equilíbrio para não se desesperar. Se você está passando por momentos assim, não se desespere. Fique firme. Deus vai realizar o melhor na tua vida. Então, evidentemente que se sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta, muitas vezes é apenas um mal gerencialmente ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. O comentarista da revista diz que muitas das vezes nem sempre é o diabo que atinge a nossa vida econômica. Talvez por falta de saber administrar, por falta de conhecimento na área da administração, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós perecemos, nós sofremos. E isso também pode ser da vida econômica dos comércios. Muitas das vezes os comércios ficam com um mau gerenciamento. E isto também pode trazer uma crise econômica no mercado. Nem sempre nós podemos atribuir ao diabo tudo aquilo que nós negligenciamos ou fazemos de qualquer forma. Mas a maioria das vezes, sempre ele tem atingido a humanidade. Meu amigo, nós aprendemos que ele atingiu a vida econômica de Jó, que ele trabalhou na esfera econômica de Jó para desestabilizar o homem de Uz. E nós vemos e aprendemos que Jó não se desesperou. Agora também, a tragédia de natureza familiar. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calaminosa. 7 filhos e 3 filhas. É triste de ver esta realidade. Jó
tendo uma grande perca econômica, agora também perdendo a sua família. Se nós olharmos, se nós analisarmos o texto com muito carinho, muita atenção, nós vamos ver e vamos perceber que quando ia acontecendo as calamidades, uma após a outra, não tinha um espaço de tempo, ia acontecendo sucessivamente. Então, não haveria nada mais trágico do que este acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Todos iremos passar um dia pela morte, mas ninguém quer que chegue este momento. A morte é algo que nos traz tristeza, é algo que nos faz refletir sobre as nossas vidas. E eu imagino agora Jó e sua esposa enfrentando a perca de 10 filhos de uma vez, por algo que Jó não deveria. O diabo apenas tirou a família de Jó. Então, é triste, é algo de se pensar no que o homem de Uz passou. Graças a Deus, Deus trabalhou de uma forma grandemente na vida de Jó. O fato, o vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando toda a sua família. Muitas das vezes o vento também passa sobre a nossa família. Muitas das vezes o vento também assola a nossa família. O vento da tristeza, da angústia, da amargura, o vento que nos traz a refletirmos, a pensarmos como nós estamos sendo diante de Deus. Nesta história maravilhosa que nos dá um exemplo de vida, uma lição de vida, nós vemos aqui o homem de Uz não se desesperando, porque perdeu 10 filhos, porque perdeu a sua vida econômica, mas sim confiando que Deus estaria com ele. Assim nós temos que ser também. Quando o vento assoprar dentro da nossa casa, nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias. Jesus diz, até a consumação do século. E a Bíblia também diz que tudo que pedi em meu nome ao Pai, eu vos concederei. Lembre-se, nós temos uma promessa de salvação. E também nós temos uma promessa de que nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Porque o próprio Senhor disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, a qual habitará dentro de vocês, para que quando vocês estiverem passando por esses momentos difíceis, Ele vai estar lá. Ele vai estar com vocês, te ajudando, te auxiliando, te renovando, te fortalecendo. Talvez, meu querido, o Espírito Santo me tocou aqui nesta manhã e falar isso. Você está passando por esses momentos de calamidade. Na vida financeira, na vida econômica, na vida familiar. Mas Deus tem uma obra grandemente para fazer, para realizar dentro da tua vida. Nós temos que seguir o exemplo deste homem Jó. Um exemplo de fidelidade. Que não deixou se abater pelas lutas, pelas adversidades. O diabo tocou em tudo que Jó tinha. O diabo tinha autoridade que Deus deu para tocar em tudo que Jó tinha. E ele atingiu os pontos fortes de Jó.
Talvez o vento tenha soprado. Qual vento? O vento da desgraça, da degradação da família, o vento do divórcio, o vento das drogas e etc. O vento da depressão que tem assolado muitos. Mas nós temos que crer em Deus, confiar em Deus, que somente Ele pode mudar a história da humanidade. É preciso, meu amado, meu querido irmão, que as famílias abrem a Bíblia em casa, busquem o Senhor em estudo, em devoção, para que Deus venha trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa dentro dos lares. É preciso que nós façamos isso. A história diz que Jó orava continuamente por os seus filhos, que Jó oferecia a Deus sacrifício pelos seus filhos continuamente. Jó falava: talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor em algum momento, para que o vento não venha assolar dentro da nossa casa e a nossa família. Nós precisamos abrir a nossa Bíblia dentro de casa, buscar a orientação de Deus, buscar a proteção de Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo e ter uma vida diária de oração pautada na palavra de Deus. Também o diabo tocou na saúde de Jó. O diabo também tocou na saúde de Jó. A tragédia também foi de natureza física e psicológica. O adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Lembre-se, tudo acontece porque Deus permite. Ele ainda está no controle de tudo. Se você está sofrendo por uma enfermidade, lembre-se que Deus está no controle de tudo. Ele é o Deus que pode curar esta enfermidade da alma, do psicológico e de natureza física. Deus é o único que pode mudar esta situação. O texto sagrado diz que o diabo tocou na vida de Jó, feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meu querido, o que é isso? O que é esta chaga maligna? Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Olha a situação que o homem de Deus, Jó, estava passando. Homem a qual Deus havia falado, notado, colocado em pauta para o diabo. Tem observado meu servo Jó? Homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora este homem justo está passando por este momento de calamidade. Lembre-se, nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas. Deus está conosco. Em vários momentos nós não vamos conseguir sozinhos. Jó também estava passando por este momento difícil, mas Deus estava com ele. Também o diabo tocou na saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou um sofrimento psicológico. Alguns teólogos dizem que Jó possivelmente sofreu uma grande depressão. A Bíblia não diz, mas
O texto de Jó diz que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó passou por um momento complicadíssimo na vida física e também psicológica. Meu amado, há vários textos no corpo do livro que permite fazer esta dedução, mas já no início da sua fé é possível perceber este fato, que Jó tenha enfrentado a grande doença do século 21, chamada depressão. Então, esta doença é só Deus que pode agir e pode curar, porque é uma doença psicológica e também a doença da alma. Para encerrar este estudo, esta lição, nós vamos para a conclusão. Então, nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e também na sua saúde. Lembre-se disso. Se você está sendo provado no seu trabalho, na sua família ou na sua saúde, somente um homem com tanta fé inabalável mantém a lucidez diante de todas estas catástrofes ou adversidade. É preciso nós manter a nossa fé ativa, a nossa fé no Senhor e confiar que com Ele nós venceremos todos estes obstáculos. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. Se não fosse Deus na vida do homem de Uz, não resta dúvida que ele teria sido tragado, consumado pelo inimigo. Então o diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu enxergar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Com este texto, com este estudo, eu quero dizer que com Deus nós venceremos. Nós devemos confiar, acreditar que Deus é a chave, que Deus é a solução para esses problemas a qual nós estamos enfrentando. E que Deus também é a chave para todos os problemas e para todas as adversidades a qual nós enfrentamos e iremos enfrentar. Lembre-se disso, ressaltando de novo, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas também Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está conosco. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Que te dê um domingo de paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer alguns dos nossos internautas que nos acompanhou, nos assistiu através desta live. Meu irmão, meu querido irmão que está lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, assistiu a esta live e acompanhou. Que Deus abençoe a tua vida, a minha cunhada, irmã Márcia, de uma forma poderosa. Fico muito feliz de ter a sua presença aqui nesta live. Meu pastor Valdeci Chaves, pastor presidente, sou grato a Deus pela vida do senhor, está também aqui nesta live. A nossa querida irmã Ivonete Magalhães, que sempre tem estado conosco, nos acompanhando através da live, nos assistindo. Muito feliz por estar sendo prestigiado pela sua visita. Irmã,
Que Deus abençoe de uma forma poderosa. E a todos os internautas, meu amigo, irmão Edivaldo Chalegre, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua esposa, irmã Márcia, o Mateus e todos da sua família. E todos aqueles internautas, qual eu não mencionei, que através desta live aprendeu sobre a vida deste homem de Jó. E lembrando aos queridos e amados irmãos, que a partir do domingo que vem, Deus permitindo, sendo a sua vontade, nós iremos estar dentro da igreja, fazendo a nossa escola bíblica dominical. Não sei se voltaremos à escola nas lives, mas que Deus permitir, estaremos sempre trazendo uma palavra de ânimo, de conforto através da live. Mas então, esta era uma das últimas lives que estamos fazendo da escola dominical. Possivelmente domingo estaremos na igreja. Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Os irmãos que puder, compartilhe esta live, para que mais vida venha a ser abençoada.